Um homem abastado expulsou a esposa e o filho pequeno de casa, deixando-os sem nada. Sem alternativas, mãe e filho rumaram para uma aldeia esquecida pelo tempo, onde uma velha casa herdada de uma avó poderia oferecer algum abrigo. Quando o ex-marido apareceu para se regozijar com a miséria da família que abandonara, ficou paralisado ao ouvir a pergunta inocente do menino. Mamãe, o papai sabe para onde a gente está indo? Lucian ergueu os olhos dos lápis de cor espalhados sobre os joelhos. Rita estremeceu, como se as palavras tivessem atingido uma ferida aberta. O ônibus balançou numa curva, e ela viu seu reflexo na janela. Olheiras fundas, rosto afiado pela preocupação, cabelos desalinhados pelo cansaço. Claro que sabe, mentiu, desviando o olhar para a paisagem. Foi ele quem sugeriu. O sol da manhã filtrava-se pelo vidro empoeirado, iluminando manchas de sujeira antiga. Do lado de fora, o cenário era um contraste gritante. Prédios modernos de vidro, como formigueiros gigantes, davam lugar a casas de madeira tortas. Placas coloridas de shopping centers cediam espaço a campos infinitos, onde figuras curvadas de trabalhadores pareciam minúsculas diante da imensidão. Parece que tudo aqui é de épocas diferentes, murmurou Rita, quase para si mesma. Como se uma era tivesse se sobreposto à outra sem apagar o que veio antes. O que, mamãe? Lucian levantou a cabeça do desenho. Nada, meu amor. Ela afagou os cachos rebeldes do filho. O que você está desenhando? Um dragão. Para proteger a casinha da vovó, aquela que você falou. As palavras do marido ecoaram em sua memória como um veredito frio, proferido entre goles de uísque na noite anterior. Não fora uma conversa, mas um monólogo gelado, pontuado pelo som do líquido âmbar no copo. Precisamos de um tempo, Rita. Estou cansado dessa rotina, dessa vida familiar, de tudo isso, dissera Yaroslav, girando o anel de casamento entre os dedos, agora ausente do dedo. Esqueci no academia, mentira conveniente como tudo mais. Aliás, é bom que você tenha herdado aquele casebre da sua avó, pode ficar lá por um tempo. Para refletir. Não era um pedido, nem uma sugestão. Era uma sentença ditada entre um gole e outro, como se estivesse movendo peças num tabuleiro. Você as pretas, eu as brancas. Seu turno. O ônibus freou bruscamente, arrancando Rita das lembranças. O motor apagou e o motorista anunciou em voz rouca. Fim da linha. Todos desçam. A parada era um pedaço de asfalto rachado no meio da vegetação, com um banco descascado e um abrigo torto. Só eles dois desembarcaram ali. Vocês vão para a casa da Petrovna? O motorista, um homem baixo e de rosto curtido pelo vento, ajudou-os com a mala. Não é perto não. Fica depois da floresta, bem à beira do lago. Por acaso são parentes dela? Sou uma sobrinha neta. Rita tentou um sorriso. Herdei a casa. O homem assobiou baixo. Essa sim. A Antonina Petrovna era uma ermitã. Quase ninguém a visitava. Olha, com criança não atravessem a floresta agora. Os riachos transbordaram depois das chuvas. A trilha sumiu em alguns trechos. Esperem até amanhã. Meu sobrinho pode levar vocês de moto mais tarde. Precisamos chegar hoje e respondeu Rita, firme. É longa a caminhada. 1 hora, talvez 1 hora e meia, se não se perderem. O motorista coçou a nuca. Sigam a trilha principal, depois na bifurcação virem à direita. Mas atenção, o caminho faz curvas e leva até o rio. Lá tem uma tora para atravessar. Escorregadia. Obrigada, nós damos conta, disse Rita, pegando a mão de Lucian. Vamos, pequeno. A aventura começa. Como no meu livro do Robinson. O menino animou-se. Exatamente. Só que em vez de uma ilha, é uma floresta misteriosa. Já haviam caminhado mais de 1 hora quando a trilha, quase engolida pela vegetação, começou a cerrar entre as árvores. O ar cheirava a terra molhada e folhas novas. Em outras circunstâncias, Rita teria se encantado com aquela natureza intocada, mas agora cada passo era uma batalha. A mala enroscava nas raízes, os sapatos afundavam na lama e Lucian, exausto, começou a choramingar. Mamãe, não aguento mais. Só mais um pouquinho, meu tesouro. Ela ajoelhou-se à frente do filho. Olha que árvores lindas. Vamos adivinhar. Esta aqui, qual é? Um carvalho. Respondeu o menino, animado. Certo. E esta? Uma bétula. O jogo distraiu-os por um tempo, mas logo o céu escureceu, coberto por nuvens pesadas. A noite chegava antes da hora. A floresta ficou mais densa, a trilha desceu ladeira abaixo, e Rita ouviu o barulho da água correndo. Cuidado, deve ter um córrego aqui, avisou o filho. Mas não era um córrego. Diante deles, uma correnteza furiosa havia transbordado, transformando o leito do rio numa barreira impetuosa. Uma tora grossa, úmida e escorregadia servia de ponte improvisada. Mamãe, tenho medo. Lucian agarrou-se à sua jaqueta. Tá tudo bem.
Meu corajoso, a voz de Rita tremeu. Eu passo primeiro, depois te ajudo. Ela pisou na tora, equilibrando-se com os braços. A mala ficou na margem, pegaria depois. A superfície, polida pela chuva e pelo tempo, traía a cada passo. Rita avançava devagar quando, de repente, a chuva fina tornou-se um aguaceiro torrencial. Um passo em falso, e o mundo virou de cabeça para baixo. A água gelada queimou sua pele. A correnteza a arrastou, girando-a sem piedade. Rita debateu-se, tentando agarrar-se a algo, qualquer coisa. Mamãe! O grito de Lucian cortou o rugido da água e da tempestade. Lucian! Ela engasgou, tossindo. Fique aí! Não entre na água. As ondas a jogavam contra as pedras. Os pulmões ardiam, faltava ar. Ironicamente, lembrava-se de nunca ter aprendido a nadar direito. Então, uma mão forte agarrou-a pelo casaco, puxando-a para fora daquelas águas traidoras. Meio atordoada, viu um rosto barbudo, ouviu o latido de um cachorro e uma voz grave e calma. Segure-se. Já vou tirá-la daí. Alguns segundos angustiantes depois, ela estava deitada na margem, tossindo e tremendo. Um cão branco enorme cheirava seu rosto. Ao lado, iluminado por uma lanterna balançante, um homem alto, vestido em uma jaqueta gastas pelo tempo, observava-a. Mamãe! Lucian correu, chorando. Está tudo bem. Ela sussurrou, abraçando com os braços molhados. Não, não está, corrigiu o estranho. Vocês estão com hipotermia e possíveis contusões. Precisam de calor, já. Sou Miroslav Veliosov, médico da região. Esta é Lyra, apontou para o cão. Minha cabana fica a 10 minutos daqui. Conseguem andar? Sim, sim, Rita respondeu, os dentes batendo. Agradeça depois, quando estivermos em lugar quente. E você, pequeno, como se chama? Lucian, respondeu o menino, enxugando o nariz. Ótimo, Lucian. Ajude-me, segure a lanterna e mostre o caminho. Lyra vai acompanhar, e eu auxilio sua mãe. Miroslav pegou a mala com uma mão e apoiou Rita com a outra. Dela exalava um cheiro de ervas e fumaça, algo reconfortante. A cabana surgiu entre as árvores como um guardião antigo da floresta, pequena, de madeira aconchegante. Dentro, o fogo crepitava na lareira. Feixes de plantas secas pendiam do teto, e nas paredes havia instrumentos estranhos e mapas desenhados à mão. Sentem-se perto do fogo. Miroslav jogou peles no chão, junto à lareira. Já trago roupas secas e chá quente. Ele desapareceu por uma porta, enquanto Lyra deitou-se ao lado deles, apoiando a cabeça enorme nas patas. Mamãe, esta casa é mágica? Lucian sussurrou, olhando ao redor. Quase como num conto de fadas, Rita sorriu, sentindo o calor voltar ao corpo gelado. E o dono parece um mago bondoso. Miroslav voltou com roupas e canecas de onde subia vapor e um aroma reconfortante. Troquem de roupa. Não é nada elegante, mas está seco. Entregou a Rita uma camisa de flanela surrada e calças de lã. Para o menino, uma camiseta e uma calça infantil velhas porém limpas. Podem se trocar na sala ao lado. Quando retornaram, Miroslav servia o chá em canecas de barro. Bebam. É hipericão com hortelã e mel. Vai esquentar e evitar resfriados. Rita, afundada na camisa enorme, tomou um gole. O calor se espalhou pelo corpo, dissipando os últimos vestígios da água gelada. Precisamos ligar para o meu marido, avisar que chegamos, lembrou-se de repente, tateando o bolso em busca do celular. Ah, está encharcado. E aqui não pega sinal mesmo, balançou a cabeça Miroslav. A rede só funciona no morro atrás da aldeia. Para onde exatamente vocês estavam indo? Perguntou ele, enquanto Rita secava as mãos na calça de lã. Para a propriedade de Antonina Petrovna. Sou sua bisneta. Ela faleceu, e a casa passou para mim. Algo mudou no olhar de Miroslav. Uma sombra de reconhecimento, um lampejo de interesse. Então vocês são parentes da Babatônia, disse ele, servindo mais chá na caneca já vazia. Uma mulher extraordinária. Guardiã deste lugar. Vocês a conheceram? Rita notou que a voz dele tremia levemente, revelando mais do que um simples conhecimento. Todos aqui conheciam a Babatônia, respondeu ele, evasivo. Mas poucos entendiam. Ela teve um destino em comum. Ele olhou para o relógio. Já é tarde. Seu marido não virá, imagino. Rita apertou os lábios. Estamos vivendo separados no momento. Nos olhos de Miroslav passou um entendimento silencioso, mas ele não disse nada, apenas assentiu. Lucian, já aquecido, começou a adormecer. Rita o deitou em um sofá largo, cobrindo-o com um cobertor grosso. Seu filho se parece muito com você, murmurou Miroslav quando a criança já dormia. Os mesmos olhos atentos que notam tudo. E ele desenha bem, não é? Sim, respondeu Rita, com orgulho. Ele vê coisas que os outros não percebem. E você? Perguntou Miroslav, de repente.
O que você vê nas coisas que os outros não notam? Rita ficou desconcertada com a franqueza da pergunta. Sou restauradora. Trabalho no Museu Regional. Restauradora, repetiu ele com respeito. Devolve as coisas sua forma original. Cura-as. Babatônia também sabia devolver a alma às coisas. Eu mal a conhecia, admitiu Rita, envolvendo a caneca com as mãos. Vi apenas uma vez quando era criança. Quando recebeu a carta sobre a herança, nem me lembrei direito quem ela era. Miroslav jogou mais uma achas na lareira. O fogo iluminou seu rosto, marcado por rugas profundas ao redor dos olhos, não de idade, mas de vida. Amanhã de manhã eu os levo até a propriedade, disse ele. O caminho fica ainda mais perigoso depois da chuva. E para o Lukian? Sorriu pela primeira vez naquela noite, vou mostrar onde crescem os morangos silvestres. Acho que ele vai gostar. Por que você está nos ajudando? Perguntou Rita, baixinho. Miroslava a olhou por um longo momento, como se decidindo se valia a pena abrir-se para uma estranha. Porque um dia eu também me afoguei, respondeu, fitando as chamas. Só que não em um riacho. E ninguém me puxou de volta. Ele se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Durmam aqui, ao lado do seu filho. Eu ficarei no quarto ao lado. Se precisarem de algo, é só chamar. Quando a porta se fechou atrás dele, Rita ficou olhando para Lukian adormecido. Seus cílios tremiam levemente como se sonhasse. Ela passou a mão pelos cabelos rebeldes do menino, iguais aos do pai. Lembrou-se dos últimos meses. O cheiro de perfumes desconhecidos nas camisas de Yaroslav, as ligações tardias que ele atendia em outro cômodo, as viagens repentinas. O frio em seus olhos quando ela fazia perguntas, a distância que crescia dia após dia, mês após mês, até que o marido amoroso se transformou em um vizinho educado. Lyra, como se sentindo seu estado, aproximou-se e encostou o focinho quente em sua mão. Rita abraçou o pescoço peludo do cachorro e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se chorar baixinho. Ali no meio do nada, na casa de um estranho cujos olhos carregavam sua própria carga de dor, ela se sentiu segura pela primeira vez em muito tempo. Do lado de fora, a chuva de primavera lavava as pegadas no caminho até a margem silenciosa, como se lhe desse uma chance de recomeçar. A casa está olhando, sussurrou Lukian, agarrando a mão da mãe. Rita entendeu o que ele queria dizer. A velha propriedade, erguendo-se diante deles na névoa matinal, parecia de fato um ser vivo. Os lambrequins esculpidos como sobrancelhas franzidas, as janelas, olhos atentos, a varanda, uma boca entreaberta em pergunta muda. Não tenha medo, disse Miroslav, colocando a mão no ombro do menino. É uma casa boa. Só esteve esperando por vocês há muito tempo. A trilha que vinha da floresta terminava em um portão maciço. As dobradiças enferrujadas rangeram, cortando o silêncio da manhã e assustando uma gralha na pinheiro mais próximo. Parece a história da princesa adormecida, murmurou Rita, observando o jardim tomados pela vegetação. Só falta um príncipe para acordar tudo. Talvez você seja essa princesa? Miroslav piscou para ela inesperadamente, e seu rosto severo se transformou por um instante no de um menino travesso. Rita corou, sentindo o calor subir às faces, uma sensação estranha para uma mulher de 32 anos, cujo casamento desmoronava diante de seus olhos. A chave girou com dificuldade na fechadura, como se a casa resistisse à entrada de estranhos. Finalmente a porta cedeu, e eles deram um passo para dentro. Ugh, que poeira! Lukian espirrou, e o som ecoou pelas salas vazias. Cuidado, advertiu Miroslav. Cada coisa aqui tem uma história. Rita já examinava os objetos com um olhar profissional de restauradora. Debaixo da camada de pó escondia-se um verdadeiro tesouro, um armário de bétula da Carélia, uma poltrona de couro rachado e rebites de latão escurecidos pelo tempo, um relógio de chão parado às 3h22 de um dia há muito passado. As prateleiras de livros curvavam-se sob o peso de volumes encadernados em couro. Ela não era só uma Znahar, disse Rita, passando os dedos no lombo de uma história do Estado russo. Era uma mulher culta. Babatônia sabia muitas coisas, concordou Miroslav. Poucos entendiam com muitas. Ele caminhou pela sala de estar, e cada passo fazia as tábuas do assoalho rangirem, como se a casa conversasse com o visitante. A lareira está em ordem, a chaminé limpa, verificou-o espiando o fogão. Mas vocês vão precisar de lenha. Eu ajudo. E aqui está a cozinha. Rita o seguiu, notando como ele se movia com segurança, como se conhecesse cada canto daqueles cômodos. Você vinha aqui com frequência? Perguntou enquanto ele inspecionava o antigo fogão a lenha. O suficiente para lembrar onde fica cada coisa, respondeu, evasivo. Babatônia não gostava muito de visitantes, mas comigo, tinha uma consideração especial.
Por quê? Ele hesitou, como se decidindo se deveria contar. Éramos ambos guardiões. Eu, da floresta e seus habitantes. Ela, desta casa e seus segredos. Enquanto isso, Luquian descobrira num canto um velho fonógrafo e, curioso, girava a manivela. Mãe, isso aqui é um robô antigo? Rita riu pela primeira vez em muitos dias, um riso genuíno. Não, bobo. É uma caixa de música. Grande. Olha. Ela abriu cuidadosamente a tampa e encontrou dentro uma placa empoeirada. Rachmaninoff leu. Segundo concerto. Meu Deus, adoro esta música. Mãe. A voz excitada de Luquian a interrompeu. Vem aqui rápido. Encontrei uma foto. Numa saleta lateral, que devia ser um gabinete, o menino segurava um retrato em moldura de prata. Nele, uma jovem de rosto decidido e olhos claros posava ao lado de um oficial fardado. Não sorriam, como era comum na época, mas a intimidade entre eles transparecia no leve inclinar da cabeça dela em direção ao ombro dele. É ela, a Babatônia? Perguntou Luquian. Rita virou a foto. No verso, letras desbotadas diziam, Tônia e Gleb, 1938. Sim, é ela, confirmou Rita. E pelo jeito, seu marido. Um oficial do NKVD, acrescentou Miroslav, espiando por sobre seu ombro. O uniforme é característico. NKVD? Repetiu Rita, intrigada. NKVD? Repetiu Rita, intrigada, como se o nome soasse familiar, mas escapasse de sua memória. Narodny Komissariat Vnutrenniy deu, explicou Miroslav, pronunciando cada sílaba com cuidado, como se desdobrasse um mapa antigo. A Comissariado do Povo para Assuntos Internos. O predecessor da KGB, e depois do FSB. Seus dedos deslizaram pela borda da fotografia como se temesse danificá-la. Em 1938. Fez uma pausa e seu rosto se obscureceu. Um ano difícil. O Bolshoi Terror. Você conhece essa parte da história? Luquian franziu a testa confuso. Rita balançou a cabeça, levemente envergonhada. Deveria, murmurou Miroslav, mais para si mesmo do que para eles. Precisamos conhecer a história do nosso país, Malice. Mesmo aquelas páginas que preferimos não reler. Seu olhar se perdeu no vazio, como se olhasse através das paredes do tempo. Depois, com um gesto brusco, devolveu a foto à prateleira e consultou o relógio de pulso, um modelo robusto com mostrador riscado. Preciso ir. Ainda tem uma ronda pela aldeia de Gripe. A Maria Stepanovna precisa de uma visita. Do bolso da jaqueta de couro desgastada, tirou 2 saquinhos de papel pardo amarrados com barbante. Dentro, ervas secas exalavam um aroma terroso e levemente mentolado. Prepare isso à noite. Depois do banho de ontem no rio, não faz mal prevenir. Seus olhos se detiveram em Rita por um instante a mais. Principalmente para você, Margarita. Apenas Rita, corrigiu ela com um sorriso cansado. Margarida só aparece em documentos oficiais, ou quando meu chefe está furioso. Rita, repetiu Miroslav, e o nome ganhou uma cadência diferente em sua voz, como se fosse uma palavra em uma língua esquecida. Passo amanhã para ver como se acomodaram. Se precisarem de algo com urgência, apontou para a janela, onde o sol da tarde dourava as copas das árvores. No sopé da colina há um poço antigo. Lá costumam pegar sinal. Ou acendam uma fogueira, eu verei a fumaça. Quando a porta se fechou atrás dele, Rita sentiu um vazio inesperado, como se não tivesse saído um conhecido casual, mas alguém cuja presença, sem que ela percebesse, havia preenchido um espaço que nem sabia estar vazio. Sacudiu a cabeça, como para afastar o pensamento. Bom, Luquian, disse, forçando um tom pragmático. Começamos a Operação Novo Ninho. Você explora o terreno ao redor da casa. Mas nada de entrar no bosque ou perto da água sem mim. Entendido? O menino assentiu, os olhos brilhando de empolgação. Posso levar o álbum? Quem sabe acho algo interessante. Pode, mas não perca, advertiu ela, enquanto Luquian saía correndo, a mochila batendo em suas costas. Rita afundou no veludo desgastado de uma poltrona, fechando os olhos. Na memória surgiu o gabinete frio do notário Ignat Gordeevich Rudakov, homem de rosto largo e olhar untuoso, que lhe entregará as chaves da propriedade com um sorriso que não chegava aos olhos. Lugar tranquilo, mas isolado, dissera ele, enquanto seus dedos grossos brincavam com um anel de sinete. Cuidado consigo. Havia algo não dito em sua voz, uma sombra entre as palavras. Se encontrar documentos antigos, papéis, avise-me. Para os trâmites da herança, é claro. Seus olhos haviam percorrido o rosto de Rita como se procurassem uma rachadura por onde entrar. E ela soubera com certeza que ele escondia algo, algo que ela ignorava. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina lenta.
Rita e Luquian varriam a poeira dos anos, abriam janelas emperradas, distribuíam suas poucas coisas pelos cômodos. O menino descobriu, à beira do lago, uma velha glorieta coberta por trepadeiras de uva silvestre, e a batizou de quartel-general. Rita mergulhou na inventariação meticulosa da herança, livros com lombadas rachadas, louças de porcelana com flores desbotadas, móveis que rangiam com segredos. Em um dos quartos, deparou-se com o secretário de mogno, seus gavetões trancados por fechaduras oxidadas. Procurou chaves em todas as gavetas, baús e caixas em vão. Miroslav apareceu todos os dias, sempre no final da tarde. Trazia cestas com pães ainda quentes, queijos envoltos em panos de linho, maçãs vermelhas como brasas. Ajuda a mover móveis pesados, consertava telhados que ameaçavam desabar, contava lendas da região, histórias de lobisomens que vagavam pelas florestas, de tesouros escondidos sob as raízes dos carvalhos centenários. Luquian o idolatrava com a devoração ingênua da infância. E Rita sentia algo estranho no peito sempre que seus passos ecoavam na varanda, uma mistura de alívio e uma pontada de medo, como se ele trouxesse consigo não só remédios e alimentos, mas também perguntas para as quais ela não tinha resposta. No 7º dia, Rita acordou com o corpo em chamas. Cada inspiração era uma faca entre as costelas. Levantou-se com esforço, arrastando os pés até a cozinha para preparar o café da manhã de Luquian, mas as pernas falharam. O chão subiu ao seu encontro, e ela segurou-se, tonta, na cadeira. Mamãe! O grito de Luquian chegou abafado, como se viesse do fundo de um poço. Nada, só tontura, mentiu, as palavras grudadas na garganta seca. Você está queimando. O menino pressionou a mão contra sua testa, como se testasse a temperatura de uma panela no fogo. Eu ajudo, mamoca. Correu até a bacia, molhou um pano e o colocou em sua testa. Rita sorriu, febril, através da névoa. Seu pequeno guerreiro. Seu homem. Vou buscar o tio Miroslav. Ele é médico, vai saber o que fazer. Anunciou Luquian decidido. Não, ela tentou se erguer, mas as forças a traíram novamente. O tempo perdeu sua forma. Rita afundava em ondas de calor, emergia em fragmentos de realidade onde as mãos de Luquian refrescavam sua testa com panos úmidos, sua vozinha sussurrava. Segura firme, eu estou aqui. Em um desses intervalos de lucidez, ouviu batidas na porta, passos desconhecidos. Depois, uma voz conhecida, grave e áspera como casca de árvore. Chegou na hora, Malish. A mão de Miroslav tocou sua testa, seu pescoço, fria como água de nascente. Pneumonia aguda. O banho naquele rio gelado não ajudou. Luquian, ferva a água, ordenou, enquanto abria a bolsa de couro surrado. Preciso preparar um chazinho. Através da febre, Rita sentia o gosto amargo do remédio na boca, a troca dos compressas, palavras murmuradas que a acalmavam. Luquian não saía de perto, ajudando com uma seriedade que não combinava com seus 9 anos. O senhor é um doutor de verdade, como da história do Aiboli, declarou o menino solene. Mais verdadeiro do que parece, riu Miroslav baixo. Embora trate mais gente do que bichos ultimamente. Na febre, as memórias de Rita flutuavam como folhas soltas. Via-se menina em um corredor de hospital branco, onde o cheiro de antisséptico se misturava ao do medo. À sua frente, um homem alto de jaleco, com olhos tristes como chuva de novembro. Por favor, doutor, não desligue meu pai, suplicava agarrando-se às suas mãos. Ele vai acordar, eu sei. Prometeu me ensinar a desenhar catedrais. Ele nunca mente. O doutor Eugênio Nikolaevich, assim o chamavam as enfermeiras, ajoelhou-se diante dela, o jaleco rangendo. Criança, seu pai sofreu um acidente muito grave. As máquinas respiram por ele há 2 semanas, mas ele não reage. Que se danem as regras, gritou ela, sem saber de onde tirou aquelas palavras. Ele está vivo, eu sinto. Dê mais 1 semana. Só uma. E o doutor, quebrando todos os protocolos, concedeu-lhe aquela semana. No 6º dia, seu pai, o restaurador Izot Mikhailovich, abriu os olhos. Ele está vivo, gritava a pequena Rita pelos corredores, o coração explodindo de alegria. Eu sabia. Do turbilhão da memória, a voz de Miroslav a trouxe de volta. Está delirando, ouviu-o dizer, enquanto passava um pano úmido em sua testa. A febre não baixa. Vou ter que aplicar antibiótico. Você vai salvar minha mãe? A voz de Luquian tremia. Claro que vou, respondeu Miroslav, firme. Sou médico. Como aquele que salvou meu pai, murmurou Rita, abrindo os olhos com esforço. Eugênio Nikolaevich. Ele acreditou em mim, uma menininha, e não desligou os aparelhos. Papai sobreviveu, só não conseguiu mais andar. Mas me ensinou a restaurar coisas. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Ele dizia,
Rita, devolver à vida as coisas é quase como ressuscitar? Miroslav congelou, o pano úmido suspenso no ar. Seu rosto empalideceu, como se alguém tivesse drenado seu sangue. Como disse? Eugênio Nikolaevich? Sua voz soou estranha, como se viesse de muito longe. Hospital regional. Eu tinha 8 anos. Papai caiu de um andaime, restaurando um afresco. A exaustão a puxava de volta para a escuridão. Por que pergunta? Ele se sentou lentamente na cadeira ao lado da cama. Suas mãos tremiam. Eugênio Nikolaevich Veliossov, repetiu, como se cada sílaba fosse um peso. Era meu pai. A vida, às vezes, nos ensina a reaprender tudo do zero. E talvez seja assim que deva ser. Ele se levantou e ficou ao seu lado, observando o jardim que se estendia diante deles. Depois de uma doença, tudo parece mais intenso, como o pão depois da fome ou a água depois da sede. Entre eles, instalou-se um silêncio que não oprimia, mas sim preenchia. Aquele tipo raro de quietude em que as palavras sobram, em que o próprio ar parece continuar uma conversa interrompida. Lembro-me de um caso, disse Miroslav de repente, com a voz baixa, como se falasse mais para si mesmo. Meu pai costumava contar a história de uma menininha que o fez quebrar todos os protocolos médicos. Mironka, ele dizia. Seus olhos se perderam na distância. Aquela criança conhecia o próprio pai melhor do que todos os meus aparelhos. Desde então, sempre me pergunto, o que aquela menina diria? Ele morreu há 2 anos. Essas palavras estavam em seu testamento. Pela primeira vez, Miroslav olhou diretamente nos olhos de Rita. Uma corrente invisível parecia uni-los, como se o passado tivesse tecido fios entre suas vidas sem que soubessem. Agora entendo por que o destino te trouxe até aqui, murmurou ela, e só então percebeu que, sem querer, havia abandonado o tratamento formal. A intimidade da descoberta a pegou de surpresa. Nós, estamos conectados de alguma forma? Mais do que você imagina, confirmou ele, sem desviar o olhar. Coincidências assim são mais raras que um tigre branco nascendo em noite de lua cheia. Do bosque ecoou um grito alegre. Lukian corria pela clareira agitando galhos nas mãos. Tio Miroslav, encontrei a erva que o senhor me ensinou. O menino, sujo de terra e ofegante, estendeu um maço de folhas. Hortelã-pimenta. Acertou? Quase Miroslav agachou-se, examinando a planta com seriedade. Na verdade é melissa, prima da hortelã. Cheire. Aproximou as folhas do nariz do garoto. Sente a diferença? A hortelã é mais fresca, quase mentolada. Já a melissa tem um toque cítrico mais suave. Lukia inspirou fundo, fechando os olhos de prazer. Parece balas de limão. Tio Miroslav, vamos até o lago? Pediu pulando de excitação. Vi umas pegadas esquisitas na areia. Vamos, sim, prometeu Miroslav. Mas primeiro mostre à sua mãe o que você desenhou ontem. O rosto de Lukian se iluminou. Tirou do bolso uma folha dobrada em 4. Olha, mamãe. É a lontra que a gente viu ao amanhecer. O tio Miroslav disse que ela vive aqui há 10 anos e já teve muitos filhotes. Rita desdobrou o papel, linhas firmes, detalhes precisos. O traço do filho sempre fora bom, mas agora havia algo novo. Uma atenção quase científica. Como se cada risco carregasse não só a arte mas observação. Está maravilhoso, Lukian. Ela beijou sua cabeça. Um verdadeiro naturalista crescendo aqui. O menino sorriu envergonhado, mas os olhos brilhavam de orgulho. Vamos então, Miroslav deu um tapinha em seu ombro. Hoje descobrimos os rastros de um texugo. Prometo. Rita os observou se afastar, a figura alta do homem e o pequeno vulto do filho, que confiante, seguiu segurando sua mão. Algo dentro dela se partiu, não de dor, mas de uma emoção esquecida, a alegria pura de ver o filho feliz. Margarida Vassilievna. Uma voz desconhecida fez virar-se. Na porteira, um velho magro com a boina de carteiro segurava um envelope creme. Carta para a senhora. Assine aqui, por favor. Ela rabiscou o nome no livro de registro surrado sem entender. O telefone aqui não pega, comentou o carteiro, amigável. Sua sogra deve ter preferido o jeito antigo. Gosto de gente que preserva as tradições. Quando o homem se foi, Rita sentou-se no degrau da varanda. Reconheceu de imediato a caligrafia de Lídia Konstantinovna, precisa, inclinada, como de quem aprendeu a escrever em outra época. Querida Margarida, escrevo porque Yarosla, ao que parece, não tem intenção de dar o primeiro passo. Os homens são teimosos, especialmente quando estão errados, e mais ainda quando não admitem. Ele não entende o que faz. Essa mulher, Albina, é inteligente, mas fria. Usa a posição dele e ele cego não enxerga. A empresa de Yarosla passa por maus bocados, e tenho medo de que ele esteja agindo por medo, não pelo coração. Peço que não tome decisões apressadas. Lukian precisa do pai.
Sei que você sofre, mas talvez essa crise seja passageira. Sua sogra, Lídia Konstantinovna. Rita dobrou a carta e guardou no bolso. A empresa passa por maus bocados. Era isso, então. Não apenas traição, mas também dinheiro. Yarosla sempre fora obcecado por sucesso, status, aparências. A nova mulher devia lhe oferecer a ilusão de tudo isso enquanto seu negócio desmoronava. Pela primeira vez em meses não sentiu raiva. Algo próximo de pena a invadiu. Mamãe, mamãe. Lukian corria pelo jardim, agitando os braços. Achamos uma pedra com letras perto do lago. Tem um B em 1907. O tio Miroslav disse que pode ser importante. Atrás dele, Miroslav carregava um pedaço de pedra coberta de musgo. Provavelmente uma marca de limite, explicou, depositando-a no degrau. No início do século, famílias nobres costumavam demarcar suas propriedades assim. O B pode ser de Belsky. Belsky? Repetiu Rita. Como você sabe esse nome? Miroslav e Lukian trocaram um olhar cúmplice. Conte para ela, incentivou o homem. Mamãe, o menino disparou. O tio Miroslav disse que aqui tinha uma mansão linda dos Belsky. Nossa casa é o que sobrou dela. Tinham jardins com fontes cavalariças, até um farol no lago. Sem exageros, riu Miroslav. Farol não tinha, mas a propriedade era famosa na região. Como você sabe tudo isso? Rita o encarou surpresa. História local. Um hobby, deu de ombros. E a Babatônia? Lukian diz que ela era sua parenta. Prima em segundo grau pelo lado materno, confirmou Rita. Mas mal a conheci. Vi só uma vez quando criança. Vivia isolada como uma eremita, completou Miroslav. Os moradores a chamavam de bruxa ou curandeira. Diziam que ela guardava um segredo. Na verdade, só protegia sua solidão e seu passado. Você fala como se a conhecesse bem, observou Rita. Melhor que muitos, respondeu ele, evasivo, e mudou de assunto. Lukian, que tal ensinar sua mãe a calcular a idade de uma árvore pelos anéis? À noite, depois que Miroslav se foi, Rita começou a limpar a antiga biblioteca. Ao mover um armário pesado, seus dedos encontraram uma irregularidade na parede. Uma saliência oculta sob o papel de parede. Mamãe, Lukian correu com seu caderno de desenhos. Olha, fiz a Ellie, a cachorra do tio Miroslav. Ficou muito parecido, elogiou ela distraidamente enquanto apalpava o muro. Lukian, me ajude a afastar este armário. Acho que tem algo aqui. Juntos com esforço deslocaram a mobília. Rita arfou. Na parede, marcas geométricas formavam um padrão. E no centro, o contorno quase imperceptível de uma porta. Passagem secreta. Sussurrou Lukian, os olhos brilhando. Como em As Crônicas de Nárnia. Não exatamente, Rita traçou o formato com os dedos. Mais uma porta disfarçada. A questão é, para onde leva? Ao pressionar uma das saliências, ouviu-se um clique. A madeira cedeu, revelando uma escada de pedra que descia nas trevas. Fique aqui, avisou Rita. Não, protestou o menino. Eu também quero. Não tenho medo. Então segure minha mão. E nada de soltar. Com a lanterna em punho, desceram devagar. O ar ficava mais úmido, cheirando a terra e tinta antiga. O feixe de luz iluminou um cômodo subterrâneo, transformado em uma oficina de artista. Bancadas cobertas de potes com pigmentos em pó, pincéis de todos os tamanhos, cavaletes com telas semi-acabadas. Nas prateleiras, livros de arte amarelados pelo tempo se apertavam entre álbuns de reproduções de mestres russos. Mamãe, aqui parece o seu trabalho. Espantou-se Lukian, os olhos brilhando ao reconhecer o cheiro de tinta e verniz. Rita não respondeu. Seu olhar foi capturado por algo no centro do cômodo, uma forma grande, coberta por um pano desbotado. Com cuidado puxou a ponta do tecido. A poeira dançou no feixe da lanterna enquanto o pano escorregava, revelando uma tela imensa. O mar revolto ergueu-se diante deles em ondas monstruosas, espuma branca cortando o azul escuro como lâminas. No topo da nona onda, a mais temível segundo as lendas dos marinheiros, um mastro partido lutava para não afundar, com figuras humanas agarradas a ele. Uma cópia inacabada de A Nona Onda de Aivazovsky, sussurrou Rita, os dedos tremendo levemente sobre a trama da tela. Mas que cópia! Seus 10 anos como restauradora não a prepararam para aquilo. Cada pincelada respirava vida, o movimento das águas, a transparência das cristas, o desespero dos náufragos. Era como se o próprio mar tivesse sido aprisionado na tinta. Quem pintou isso era um mestre, murmurou mais para si mesma. Olhe esses detalhes, a forma como a luz atravessa a onda. Deve ter sido a Babatônia, deduziu Lukian, aproximando-se. Afinal, é a casa dela. Talvez, concordou Rita, cobrindo a tela com o mesmo cuidado com que a descobrira.
Seu olhar então caiu sobre uma escrivaninha maciça no canto, de madeira escura e cheia de gavetas. Um pressentimento a levou até lá. Puxou a maçaneta da gaveta superior. Travada. Um suspiro de frustração escapou-lhe, mas foi interrompido por um detalhe quase imperceptível, um pequeno botão de metal sob a tampa da mesa. Ao pressioná-lo, um clique suave ecoou. A gaveta deslizou revelando um tesouro inesperado, cadernos de couro envelhecido, empilhados como folhas secas de outono. Rita pegou o primeiro com reverência. Ao abrir, uma caligrafia firme mas trêmula saltou da página. 3 de março de 1952. Hoje faz 15 anos que levaram Gleb. 15 anos sem notícias. Já não espero mais cartas, mas ainda acordo com o som de um carro se aproximando. Ridículo. Nesta solidão, carros passam uma vez por mês, no máximo. Mas o medo ficou. Enterrou-se em mim como a tinta que cobre minhas telas. Um diário, exclamou Rita, a voz embargada. O diário da Babatônia. As horas seguintes se dissolveram enquanto ela e Lucian, esquecidos do mundo, devoravam as páginas amareladas. A história de Antonina Petrovna desdobrava-se como um romance trágico, escrito à mão com tinta e lágrimas. Até 1937, eu trabalhava como restauradora no Hermitage. Gleb e eu dividíamos um quarto em uma comunalca no Vasilevsk. Ele servia no NKVD, mas não era como os outros. Procurava justiça onde não havia. Acho que pagou por isso. Levarão-no em fevereiro de 37. Antes do arresto, conseguiu me entregar uma chave e um bilhete, uma caixa no banco, tudo o que restava dos Belsky. Vá para a propriedade, disse. Lá você estará segura. Na época não entendi. Só depois, ao encontrar entre suas coisas uma foto antiga da mansão à beira do lago Tikoy e documentos com o nome Gleb Nikolaevich Belsky, compreendi. Meu marido era nobre. Um Belsky. Escondia sua linhagem, usando o sobrenome da mãe. Na caixa do banco havia uma caixa com joias da família e um maço de papéis. Com medo de buscas, fugi naquela mesma noite para o lago Tikoy. Aqui, ninguém me conhecia. Tornei-me Babatônia, a curandeira local, a excêntrica. Hoje terminei de organizar o arquivo dos Belsky. Documentos antigos da terra, datados de 1912, o último vestígio de seu esplendor. Gleb contava que seu avô, pressentindo a revolução, escondeu o mais valioso. Joias são uma coisa, mas os documentos. Eles comprovam a propriedade de quase 3.000 gerov hectares, ao redor do lago. Guardei a caixa e os papéis debaixo do banco norte do gazebo antigo. A terceira tábua a partir do canto leste se solta. Cavado um esconderijo, forrei com tijolos. Por cima terra e um pé de lírio do vale. Se algo me acontecer, que tudo vá para quem decifrar estas palavras e entender seu valor. Mãe. Lucian segurou seu braço, os olhos ardendo de excitação. É um tesouro de verdade. Precisamos encontrá-lo. Amanhã, querido, Rita olhou o relógio. Já é tarde demais. Mas é uma aventura. Insistiu o menino pulando no lugar. Lucian está certo. A voz de Miroslav os fez sobressaltar. Ele estava parado na porta, as mãos nos bolsos, o rosto iluminado pela luz fraca da lanterna. Desculpe, disse com um sorriso tímido. A porta estava aberta. E pelo que vejo, vocês descobriram não só a oficina secreta da Babatônia. Rita estendeu o diário para ele. Miroslav folheou as páginas, a expressão tornando-se gradualmente séria. Precisamos verificar aquele gazebo, declarou, fechando o caderno. Se as joias e os documentos ainda estão lá, devemos encontrá-los antes que alguém mais o faça. Mas já está escuro, objetou Rita. Tem uma lanterna, Miroslav sorriu, tirando do bolso um equipamento robusto. E a Laira? Ela enxerga no escuro melhor do que nós. Saíram em direção ao lago, onde a lua desenhava um caminho prateado sobre as águas calmas. O gazebo antigo, coberto por trepadeiras selvagens, parecia um guardião silencioso na penumbra. Laira correu à frente, farejando o ar noturno com curiosidade. Lá do norte, terceira tábua a partir do canto leste, murmurou Miroslav, iluminando a estrutura com a lanterna. É aqui. De repente, Laira ganiu e começou a cavar com as patas sob um dos bancos de madeira. Mãe, olha! Ela achou algo! Gritou Lucian. Miroslav ajoelhou-se, afastando a cadela com gentileza. De fato, a tábua estava solta. Juntos, os três a removeram, revelando uma cova forrada com tijolos antigos. Com cuidado, Miroslav começou a retirar a terra. Tem algo aqui. Sua voz tremia de emoção. Um reflexo metálico brilhou sob a luz da lua. Envolto em um pano encardido, ele retirou do esconderijo um objeto pesado, uma caixa de estanho trabalhada com esmero. Na tampa, gravado em baixo relevo, um brasão.
Um urso erguido sobre as patas traseiras coroado por uma coroa de 5 pontas. O brasão dos Belskis, sussurrou Miroslav. Meu Deus, ela realmente guardou. Rita, com as mãos trêmulas, abriu a tampa. Sobre um forro de veludo desbotado, joias antigas cintilavam, um colar de pérolas, brincos com esmeraldas, anéis e broches de ouro. Mas o verdadeiro tesouro estava escondido sob um fundo falso. Um embrulho apertado de pergaminhos amarrado com uma fita de seda. Ao desdobrá-lo, Rita leu à luz da lanterna. Certificado de propriedade das terras adjacentes ao lago Tikhoi, concedido ao nobre hereditário Nikolai Alexandrovich Belsky. 1912. Lukian arrebatou da caixa o menor dos anéis com uma pedra vermelha e exclamou, eufórico. Encontramos o tesouro. Somos caçadores de tesouros de verdade. Rita e Miroslav trocaram um olhar. Nos olhos dele, ela viu refletido o mesmo pensamento que a consumia. Não eram apenas joias ou papéis amarelados. Era uma história. Uma história que de repente se entrelaçava com as suas próprias vidas. Um estalo seco ecoou na escuridão. Lyra erguia as orelhas, um rosnado baixo vibrando em sua garganta. Guardem tudo de volta, ordenou Miroslav rápido. Alguém está vindo. Que eu me vá. Jauslar arqueou as sobrancelhas com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas acabamos de chegar. E eu queria tanto conhecer melhor minha propriedade. A palavra minha soou como um golpe. Rita apertou os dedos ao redor da xícara, sentindo o porcelano frio contra a pele. Não era sua propriedade. Ainda não. Mas a ameaça pairava no ar, densa como a névoa que subia do lago ao amanhecer. Esta casa é de Lukian, disse ela, forçando a voz a permanecer firme. E ele está com fome. Não é, meu amor? O menino, que até então observava a cena com os olhos arregalados, assentiu rapidamente. Sim, mamãe. E o Dr. Miroslav disse que tem sopa de cogumelos que ele mesmo colheu. Jauslar riu, uma risada curta e sem alegria. Sopas de cogumelos e poções mágicas. Que vida idílica! Seu olhar deslizou para Miroslav, que permanecia imóvel junto à porta, os braços cruzados. Você parece ter se instalado bem aqui, doutor. Quase como se fosse Dom. Papai. Lukian puxou sua manga. Você prometeu me mostrar o novo carro. O que tem debaixo do capô? Jauslar hesitou, claramente irritado pela interrupção, mas o orgulho pelo veículo, um símbolo de status que não podia ignorar, falou mais alto. Claro, filho. Vamos lá fora. Assim que os dois saíram, Miroslav fechou a porta com um movimento rápido. O som do motor do carro esportivo roncou do lado de fora, abafando o suspiro de alívio de Rita. Eles não vão desistir, murmurou ela, passando as mãos pelo rosto. Jauslar não veio aqui por acaso. Ele sabe de algo. Ou suspeita, corrigiu Miroslav, aproximando-se da janela o suficiente para observar o pátio sem ser visto. Aquele documento que você encontrou. O notário mencionou papéis históricos. Alguém vazou informação. Ruimou. Rita cerrou os punhos. Aquele velhaco do cartório. Ele sempre foi próximo de Jauslar. Ou então Miroslav virou-se para ela, os olhos sérios. Alguém dentro da família Belsky já tinha interesse nesses papéis antes de você herdá-los. Alguém que não queria que eles caíssem em mãos erradas. Um arrepio percorreu a espinha de Rita. A ideia de que a própria tia Olga pudesse estar envolvida era absurda, mas não impossível. Afinal, quem mais conhecia cada canto daquele sótão? Precisamos sair daqui, disse Miroslav, quebrando o silêncio. Agora. Mas Lukian, ele vem conosco. Não é seguro deixá-lo sozinho. Rita olhou para a porta, onde as risadas agudas de Albina ecoavam do corredor. Ela estava fotografando tudo. Não eram apenas os móveis antigos que a interessavam. Eram as paredes, os ângulos, a estrutura da casa. Como se estivesse mapeando algo. Eles vão voltar, sussurrou Rita, sentindo o peso da verdade nas palavras. E da próxima vez, não será com sorrisos falsos. Miroslav assentiu, já se movendo em direção à cozinha. Pegue o que for essencial. Eu levo Lukian e os documentos. Temos 10 minutos antes que eles percebam. Rita não perguntou como ele sabia disso. Confiava no instinto daquele homem forjado em anos de silêncios e observações na pequena vila, à beira do lago. Enquanto ela juntava algumas roupas do filho em uma mochila, seus dedos tremiam. Não era medo, era raiva. Raiva de si mesma por não ter visto antes o jogo que estava sendo jogado. Raiva de Jauslar por subestimar sua determinação. Quando saiu do quarto, Miroslav já estava ao volante do velho Jeep, o motor ligado. Lukian, sentado no banco traseiro, segurava a caixa de lápis com força, como se fosse um talismã. Para onde vamos? Perguntou Rita, fechando a porta com um baque. Miroslav não respondeu de imediato.
Seus olhos, no retrovisor, encontraram os dela por um segundo. Tempo suficiente para que ela entendesse. Não era uma fuga. Era o início de uma batalha. Para o único lugar onde eles não ousarão nos seguir, disse ele finalmente. Pelo menos, não hoje. O jipe arrancou, levantando poeira no caminho de terra. No espelho lateral, Rita viu Albina sair correndo da casa, o telefone colado à orelha. Jaroslav, ao lado do carro importado, observava-os partir com uma expressão que gelou seu sangue. Não era surpresa. Era triunfo. Ele já sabia que eles iriam embora. E agora sabia para onde. O carro sacolejava nas curvas da estrada de terra, enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se entre as copas das bétulas, desenhando padrões trêmulos no asfalto esburacado. Rita apertava contra o peito uma pasta desgastada, seus dedos traçando sem querer as arestas gastas do couro. Não eram apenas papéis amarelados ali dentro, eram fragmentos de uma verdade que, uma vez revelada, poderia virar o jogo ou afundá-los de vez. Você já pensou, disse ela, quebrando o silêncio que se estendia entre eles como a névoa matinal sobre o lago, que tudo isso parece saído de um romance do século XIX? Herdeiros disputando terras, documentos escondidos, um notário com segundas intenções. A diferença, respondeu Miroslav, ajustando a marcha com um movimento seco, é que no século XIX as pessoas morriam por essas terras. Hoje só se mata por causa delas. E às vezes de maneiras que nem deixam rastros. O arquivo regional os recebeu com aquele cheiro característico de papel velho e tinta desbotada, misturado ao aroma adocicado da madeira envelhecida. Uma funcionária de cabelos grises colhidos em um coque desleixado ergueu os olhos por cima dos óculos de arame, examinando-os com a desconfiança profissional de quem lida há décadas com caçadores de fantasmas e oportunistas. Bielski, murmurou ela, passando os dedos nodosos pelas fichas do catálogo. Sim, aqui está. Família nobre, propriedades às margens do Lago Quieto e arredores. Último proprietário legal, Nikolai Alexandrovich Bielski, falecido no exílio em 1932. O filho, Gleb, voltou ao RSS em 34. Ela fez uma pausa significativa, como se as palavras seguintes pesassem demais para serem ditas em voz alta. Os registros terminam em 37. Rita trocou um olhar com Miroslav. 1937. O ano não precisava de explicações. E as terras? Pressionou Miroslav, inclinando-se levemente sobre o balcão. Nacionalizadas em 18, é claro. A funcionária empurrou uma pilha de pastas na direção deles, levantando uma nuvem de poeira que dançou na luz fraca das lâmpadas fluorescentes. Parte virou Sovkhois Putilicha, parte foi anexada ao serviço florestal. Depois de 91, o Sovkhois foi desmembrado e vendido em lotes. Já a área florestal, ela ajustou os óculos como se enxergasse algo além dos documentos. Virou zona de proteção ambiental. Curioso, não? Terra que não pode ser tocada é terra que alguém quer tocar. As horas seguintes se dissolveram em um ritmo hipnótico de páginas viradas, caneta riscando cadernos, flashes discretos do celular de Rita capturando cada detalhe. Até que seus dedos pararam sobre um mapa desbotado, traçado a tinta sépia, onde os limites da propriedade Bielski abarcavam não só o uísque e a casa, mas toda a faixa costeira do lago e uma extensão de floresta que, pelo que Rita sabia, hoje estava sob jurisdição do Parque Natural. Olha isto, sussurrou ela, apontando para uma anotação à margem, atado à cláusula de inalienabilidade até a maioridade do herdeiro direto, Gleb N. Bielski, 1912. Se este documento for válido, toda venda posterior é nula, completou Miroslav, os olhos brilhando com uma mistura de triunfo e apreensão, incluindo a que colocou essas terras nas mãos do teu sogro décadas atrás. O próximo destino foi a administração regional, um prédio cinzento de arquitetura soviética, onde o ar-condicionado lutava em vão contra o calor abafado dos corredores. No Departamento de Assuntos Territoriais, um funcionário de gravata frouxa e olheiras profundas folheou distraidamente os papéis que Miroslav deslizou sobre a mesa, até que seus dedos congelaram sobre uma assinatura. Rudakov? Repetiu ele, erguendo as sobrancelhas. Igor Gordeevich Rudakov é o notário responsável por este processo de regularização desde... Ele consultou o sistema, os dedos batendo impacientes no teclado. 2003. Coincidência interessante, não? O mesmo Rudakov que ligou para você ontem à noite. Rita sentiu o estômago revirar. Não eram coincidências. Eram peões sendo movidos em um tabuleiro cujo desenho ela só agora começava a enxergar. Há algo mais, continuou o funcionário, baixando a voz como se as paredes tivessem ouvidos. Essas terras. Ele hesitou, lançando um olhar furtivo para a porta.
Há um processo de revisão de limites em andamento. Alguém apresentou documentos históricos que, se autenticados, poderiam anular a proteção ambiental da área. E adivinhe quem assina como perito? Não precisavam adivinhar. O nome já queimava na garganta de Rita como ácido. Rudakov. O funcionário magro de terno amassado apertou os lábios ao ouvir o nome Praia Silenciosa. Sim, existia um projeto assim. Um resort de luxo chamado Vale Azul. Investimentos próximos de 1 bilhão. A empresa Antares Development havia vencido a licitação, embora, baixando a voz, ele admitisse que não de forma totalmente limpa. Havia propostas mais vantajosas, mas, de repente, foram retiradas da análise. Suborno? Perguntou Rita diretamente. O homem fez uma careta. Eu não disse isso, mas havia uma história com a perícia. Primeiro, os ecologistas reprovaram o projeto. Depois, misteriosamente, deram aval. E o chefe da comissão trocou seu Toyota por um Mercedes. Miroslav e Rita trocaram um olhar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Na consulta jurídica, um advogado de meia-idade, com olhos perspicazes e uma barba bem cuidada, os recebeu. Depois de ouvir a história e examinar os documentos, ficou em silêncio por um longo tempo, batendo os dedos na mesa. Teoricamente, disse finalmente, os documentos de 1912 podem servir de base para revisar a propriedade. Mas é preciso provar sua autenticidade. E hesitou. E a continuidade da posse. Ou seja, a ligação entre os Belksy e os herdeiros atuais. Antonina Petrovna era esposa de Gleb Belksy, murmurou Rita. Mas eu não tenho laços de sangue com ela. O testamento é válido. Você recebeu a herança legalmente. O advogado inclinou-se para trás na cadeira. Então há chances. Principalmente se provarmos que a nacionalização foi feita com irregularidades. Mas advertiu. Isso será uma guerra. E não apenas nos tribunais. Quando há tanto dinheiro em jogo, qualquer método pode ser usado. Suas palavras se revelariam proféticas. Ao voltarem para a Praia Silenciosa, a casa os recebeu com a porta escancarada e o calcinando dentro. Gavetas abertas, objetos espalhados, livros jogados das prateleiras. Lucian! Gritou Rita em pânico, correndo para dentro. Lucian, onde você está? O menino surgiu de trás do sofá, pálido, com os olhos vermelhos de choro, e se atirou nos braços da mãe. Mamãe! Eles reviraram tudo. Procuravam uma caixinha. Rita ajoelhou-se, abraçando com força. Quem, meu amor? Quem veio aqui? Um tio de terno, como o do papai, e mais 2 grandalhões, soluçou Lucian. Eu me escondi no quarto secreto. Eles xingavam porque não achavam a caixinha e uns papéis. Diziam que você tinha escondido. Miroslav praguejou baixinho, avaliando a destruição. Rudakov e seus capangas, sem dúvida. Pelo menos levamos os documentos conosco. Não podemos ficar aqui. Rita apertava o filho trêmulo contra si. Eles podem voltar. Vocês virão comigo, decidiu Miroslav. Na cabana do guarda florestal ninguém os incomodará. Pegue só o essencial. Partiram ao anoitecer, deixando a casa com as janelas quebradas, como um testemunho mudo da batalha que se desenrolava. Miroslav escondeu os documentos e as joias dos Belksy em um esconderijo conhecido apenas por ele, o oco de um carvalho centenário, a meio caminho entre a cabana e a vila. 2 dias se passaram em tensão. Rita consultava o advogado por telefone, preparava papéis para o processo. Lucian não se afastava dela, estremecendo a cada ruído. No 3º dia, o silêncio da floresta foi rompido pelo rugido de um motor. Uma picape preta conhecida se aproximou da cabana, seguida por um Toyota Corolla cinza discreto. É ele, sussurrou Rita, levantando-se de um salto. E mais alguém? Miroslav espiou pela janela. Um homem de terno. Parece um advogado. Lucian, vá para o quarto dos fundos e não saia, não importa o que aconteça. A porta tremeu com batidas brutais. Sem esperar resposta, Yaroslav irrompeu no interior, desalinhado, os olhos injetados, pouco parecido com o empresário confiante de uma semana atrás. Então é aqui que você está, apontou para Rita. Com esse curandeiro. Vivendo neste buraco enquanto eu lido com os problemas. Traindo-me com o primeiro que aparece. Cuidado com o que diz, Yaroslav Igorevich, advertiu Miroslav, posicionando-se entre os dois. Na minha casa não tolero ofensas. Yaroslav deu um passo à frente. Vai me envenenar com suas poções, bruxo? Não me faça rir, Znahar. Por que veio aqui, Yaroslav? Perguntou Rita, fria. O que quer? Ainda pergunta? Ele virou-se para ela, abrupto. Você encontrou os documentos dos Belksy e em vez de entregá-los a mim, seu marido, esconde-se aqui, tramando pelas minhas costas. Tudo que Margarida encontrou pertence a ela por lei,
interveio o homem de terno cinza que acabará de entrar. Permitam-me apresentar-me. Oleg Viktorovich Samokin, advogado do Sr. Shadrin. E o que querem? Rita cruzou os braços. Propor um acordo razoável. O advogado retirou papéis da pasta. Vocês nos entregam os documentos e todas as relíquias encontradas. Em troca, recebem 3 milhões de rublos e um divórcio sem disputa de bens. Fez uma pausa teatral. Caso contrário. Rita sentiu um nó de fúria subir pela garganta. Está me ameaçando? Não é ameaça. É lógica, interveio Yaroslav. Pense no que pode oferecer a Lukian. Uma vida no mato, uma escola a 3 horas de distância. Eu lhe darei a melhor educação, oportunidades, um futuro. Um futuro com um pai que ensina a mentir e trair, retrucou ela. Chega! Rugiu Yaroslav. Onde estão a caixinha e os documentos? Sei que você os encontrou. Rudakov disse que valem. Rudakov? Uma nova voz fez todos se virarem. Na porta erguida e impecável estava uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com postura irrepreensível e um olhar de aço. Lídia Konstantinovna, murmurou Rita, incrédula. Como a senhora está aqui? Yaroslav empalideceu. O que está fazendo aqui, mãe? Vim ver até onde você é capaz de afundar, meu filho. Lídia Konstantinovna entrou lançando um olhar desdenhoso ao advogado. E pelo que vejo, o fundo ainda não foi atingido. Não se meta, mãe, sibilou Yaroslav. Isso são meus assuntos. Seus? Ela sorriu com ironia. Talvez devesse contar a Rita que sua empresa está à beira da falência? Que está afogado em dívidas? Que a Antara se sustenta por um fio que, aliás, você já cortou há muito com suas mentiras. O advogado tossiu desconfortável. Lídia Konstantinovna, está invadindo uma conversa confidencial. Cale-se, cortou ela com um olhar que o silenciou. Rita, ele não pretende lhe dar 3 milhões. Simplesmente não os tem. Todo esse projeto do resort é uma farsa com investidores laranjas. Rudakov é seu cúmplice. Eles querem os documentos das terras dos Belksy para revendê-las a investidores reais pelo triplo do valor. Yaroslav virou-se para a mãe furioso. Calha a boca. Você não entende nada. Entendo tudo, respondeu Lídia Konstantinovna serena. Fiquei calada por tempo demais, fechando os olhos para suas fraudes, para seu caso com essa revista da Albina. Não farei mais isso. Virou-se para Rita. Perdoe-me, minha filha. A culpa é minha por ter criado um filho assim. Tirou um pendrive da bolsa e estendeu-o a Rita. Aqui está tudo. Documentação financeira da Antaras, trocas de mensagens com Rudakov, o plano para tomar as terras. Yaroslav havia lhe dado procuração. Tive acesso a tudo. Estou disposta a testemunhar em tribunal. Você. Yaroslav sufocava de raiva. Trair seu próprio filho? Por quê? Por meu neto, cortou Lídia Konstantinovna. Por esse menino, que não deve crescer como você. E por você mesmo. Talvez um golpe no orgulho lhe devolva a consciência. Perdeu o controle. Yaroslav arremessou contra a parede a xícara que estava sobre a mesa. O barulho do porcelana estilhaçando ecoou como um grito de fúria. Vai se arrepender disso. Rosnou, os olhos injetados de ódio. Todos vão se arrepender. Virou-se para Rita, a voz cortante como lâmina. E você, ingrata? Eu a tirei da miséria, dei um nome, uma posição. Quem você seria sem mim? Uma restauradora fracassada, ganhando 3 moedas por mês. Rita não recuou. Sua voz, embora baixa, carregava uma firmeza que não admitia réplica. Ainda sou restauradora. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. E nunca tive vergonha disso. O que me envergonha é ter esquecido quem eu era, tentando me tornar apenas um apêndice seu. Foi então que Lukian apareceu na porta, os olhos vermelhos de choro. Papai, para de gritar com a mamãe. Para. Ao ver o filho, Yaroslav tentou se recompor, a máscara do poder desabando em pedaços. Lukian, vem aqui. Estendeu a mão, a voz agora falsamente doce. Você vai comigo para a cidade. Lá terá um quarto novo, brinquedos. Não quero. O menino recuou, assustado. Você é mau. Achava que era bom, mas é mau. E saiu correndo, batendo a porta com força. Rita moveu-se para segui-lo, mas Miroslav a segurou pelo braço. Eu o encontro, disse, já se dirigindo à porta. Ele foi para o lago. Antes de sair, lançou um olhar severo para Yaroslav. Arrume isso aqui. Yaroslav tentou sair atrás do filho, mas Lídia Konstantinovna bloqueou seu caminho com uma determinação que não deixava espaço para discussão. Você não vai a lugar nenhum até terminarmos. Olhou para Oleg Viktorovich, o advogado, que observava a cena com um misto de desconforto e cálculo. Acho melhor o senhor se retirar. Isso é assunto de família.
O homem não precisou ser convidado 2 vezes, recolheu seus papéis e saiu, fechando a porta atrás de si. Na Sotorusca, ficaram apenas 3 pessoas, Rita, Yaroslav e sua mãe. O silêncio pesava como chumbo. O que você quer, Yaroslav? Perguntou Rita, a exaustão transparecendo em cada sílaba. Dinheiro? Poder? Ou só não suporta que alguém viva fora das suas regras? Ele afundou na cadeira, como se de repente envelhecesse 10 anos. Os ombros caídos, o rosto marcado por sombras que não eram apenas da luz fraca. Você não entende nada, murmurou mais para si mesmo do que para elas. A empresa está à beira da falência. Esse projeto era minha última chance. Apostei tudo nele. Tudo. Fez uma pausa amarga. E por isso estava disposto a tirar de meu próprio filho a única mãe que ele tem. O silêncio que se seguiu foi sua resposta. À beira do lago, Lukian sentava-se sobre uma pedra, atirando seixinhos na água escura. Miroslav aproximou-se em silêncio e sentou-se ao seu lado, respeitando a solidão do menino. Por que o papai ficou assim? Perguntou Lukian finalmente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Antes ele era diferente. Ria, lia histórias para mim. Miroslav suspirou, procurando as palavras certas. Às vezes, Lukian, as pessoas se perdem. Como quem entra numa floresta e não encontra mais o caminho de volta. Seu pai se perdeu assim. Correu atrás de coisas que achava importantes, dinheiro, sucesso, poder, e esqueceu os verdadeiros tesouros. A mamãe e eu? O menino olhou para ele, os olhos brilhando com uma esperança ferida. Sim. Miroslav apanhou uma pedra chata e a lançou sobre a água, fazendo-a quicar como um sapinho. Mas sabe, quem se perde pode encontrar o caminho de volta se quiser. E o papai vai querer? A voz de Lukian era um fio de esperança. Miroslav foi honesto, não sei. Mas virou-se para encará-lo. Mas você pode mostrar a ele o caminho com seu amor. Só não deixe que ele machuque sua mãe. Ela é a mulher mais corajosa que já conheci. Na oficina, o vento folheava as páginas dos livros como se virasse uma nova página da história. A primeira neve caiu sobre a margem silenciosa de surpresa. Um manto branco cobriu a terra ainda morna, transformando o velho pomar em um reino encantado. Rita estava junto à janela, observando os raios de sol cintilarem nos ramos gelados das macieiras. 3 meses. Apenas 3 meses haviam passado desde aquela reunião decisiva, mas para ela parecia uma vida inteira. O ar quente da oficina cheirava a óleo de linhaça, terebintina e madeira. Sobre a bancada, repousava um ícone antigo, enegrecido pelo tempo, com o rosto quase apagado da Virgem Maria. Rita, com cuidado, removia camada por camada de fuligem e sujidade acumuladas, revelando as cores originais, surpreendentemente vibrantes, escondidas sob a pátina dos anos. Como a minha própria vida, pensou enquanto trabalhava com o pincel fino. O que parecia perdido apenas aguardava seu momento. Mamãe, mamãe. Lukian irrompeu na oficina, trazendo consigo um redemoinho de entusiasmo e o cheiro gelado do inverno. Olha o que eu e o tio Miroslav fizemos. Ele desdobrou diante dela uma folha de papel, um plano meticulosamente desenhado de uma trilha ecológica com marcações de plantas, locais de ninhos de pássaros, tocas e abrigos de animais silvestres. O tio Miroslav disse que na primavera, vamos colocar placas com os meus desenhos e informações sobre cada espécie. E ainda faremos pontos especiais para observar os pássaros. E respira, Lukian, respira. Rita riu, enxugando as mãos no avental. É uma ideia maravilhosa, mas de onde vem tanta pressa? Nos aprovaram. O menino pulou de excitação. Ligaram da prefeitura. Nosso projeto Eco Fazenda recebeu uma bolsa para desenvolvimento. Na porta apareceu Miroslav, e seu sorriso fez o coração de Rita parar por um instante. Ele não planejava contar tão cedo, mas aquele pequeno furacão não deu escolha. Eu queria fazer uma surpresa, explicou, passando a mão pelos cabelos de Lukian. Mas ele chegou da escola e me flagrou com os documentos. Agora o ônibus escolar o traz direto aqui, acrescentou, como se isso explicasse tudo. A diretora permitiu, já que ele ajuda com o projeto. Afinal, é um trabalho científico. A vida, devagar mas sem parar, assumia uma nova forma. Após vencer a causa, Rita usou a indenização do museu para restaurar a propriedade. Lídia Konstantinovna, que inesperadamente se tornará sua aliada, ajudou com a papelada para transformar a oficina em um museu privado. Nunca imaginei que ficaria grata pelo meu próprio pedantismo e experiência burocrática, dizia ela, enquanto manuseava documentos e licenças com destreza. Rita pediu demissão do Museu Regional sem alarde. O diretor, ao saber de seus planos, apenas balançou a cabeça. Sempre soube que você era diferente, Margarita Vasilievna.
Não se encaixava em nossas molduras museológicas, mas tome cuidado. Um negócio particular no meio do nada exige uma força de vontade de ferro. Ela não se preocupava em se proteger, mas sim em preservar o que construía. A pequena oficina-museu, onde ministrava workshops de restauração, a propriedade, que a cada dia recuperava sua essência original, tornando-se um refúgio de cultura e harmonia. E acima de tudo, Lukian, seu maior tesouro. Uma tarde gélida de dezembro, o filho voltou do bosque com Miroslav, os olhos brilhando de empolgação. Mamãe, mamãe! Entrou correndo. O tio Miroslav salvou um guindaste ferido. Encontramos ele perto do lago, com a asa quebrada. Você devia ver como ele o enfaixou, igual a um médico de verdade. Ele é demais, mamãe. Continuou sem fôlego. Sabe fazer tudo. Tudo mesmo. Rita trocou um olhar com Miroslav, que envergonhado desviou os olhos. Não exagera, resmungou, esfregando as mãos avermelhadas pelo frio. Só coloquei uma tala. A cirurgia veterinária não é muito diferente da comum. Agora temos um guindaste de verdade morando no celeiro, anunciou Lukian, triunfante. E eu vou ajudar a cuidar dele. Naquela noite, depois que Lukian adormeceu, Rita e Miroslav ficaram sentados junto à lareira, na sala de estar. Lá fora a nevasca uivava, e as paredes de madeira da casa estalavam com frio. Me conte, pediu Rita, baixinho. Sobre você. Sobre o que havia antes desse lago silencioso. Miroslav ficou longo tempo olhando para as chamas, como se reunisse forças. Eu era cirurgião na capital, disse finalmente. Cardio, com uma carreira promissora. Tinha uma esposa, Olga, também médica. Estávamos esperando um filho. Ele calou-se e Rita sentiu um frio interno, pressentindo o que viria. As complicações começaram no 7º mês, continuou, a voz distante, como se lesse um prontuário. Pré-eclâmpsia, depois descolamento de placenta. Cesárea de emergência. Não podia operar eu mesmo, claro. O bebê nasceu morto. Olga sobreviveu a ele por 3 horas. Rita segurou sua mão, grande, de dedos longos feitos para curar, mas que não conseguiram salvar os que mais amava. Não consegui mais trabalhar no hospital. Cada corredor, cada enfermaria me lembrava. Vim para cá, para a terra do meu pai. Quis sarar as feridas, ou talvez só morrer aos poucos. Mas a floresta não deixou. E nem a velha Tônia. Um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Ela me ensinou as ervas, os segredos da medicina popular. Dizia, você não pode renunciar ao dom de curar só porque está ferido. Uma machada de lenha estalou na lareira, lançando faíscas para o alto. Você se curou? Perguntou Rita, quase em um sussurro. Não, apertou sua mão. Feridas assim não cicatrizam por completo. Elas se tornam parte de você, como cicatrizes no corpo, deformam e ao mesmo tempo, adornam. No dia seguinte, chegou uma carta de Yaroslav. Não era um e-mail nem uma ligação, mas uma missiva de verdade em papel caro, com sua caligrafia larga e decidida. Rita, escrevo de Barcelona. Depois do colapso, achei que tudo havia acabado, mas, como descobri, a vida só começa além da armadura que eu mesmo construí. Consegui um emprego em um escritório de arquitetura, não como diretor, apenas como projetista. E sabe, pela primeira vez em anos, voltei a esboçar com minhas próprias mãos, em vez de assinar desenhos alheios. Não peço perdão. Fiz coisas imperdoáveis. Nem peço que volte. Não mereço você e Lukian, mas quero que sejam felizes. E se esse médico da floresta os faz felizes, então ele é melhor do que eu. O dinheiro na conta de Lukian será depositado mensalmente. Não é esmola, é minha responsabilidade como pai. Yaroslav. Rita releu a carta 2 vezes. Não sentiu a irritação ou a amargura de antes, apenas uma constatação serena. Aquele homem já não tinha poder sobre seu coração, nem amor nem ódio, apenas a vaga esperança de que ele, de fato, tivesse encontrado seu caminho. À noite decidiu mostrar a carta a Lukian. Foi uma das conversas mais importantes e difíceis de sua vida. Papai nos abandonou? Perguntou o menino direto, depois de ler. Não, Rita escolheu as palavras com cuidado, como se manuseasse fragmentos de um vaso precioso. Ele foi construir uma nova vida, mas sempre será seu pai. Mesmo quando as pessoas erram, mesmo quando estão longe, os pais não deixam de sê-lo. Como nas suas pinturas? Perguntou Lukian, de repente. Quando você restaura, não faz uma nova, só encontra a verdadeira por baixo da sujeira. Rita ficou paralisada, surpresa com a sabedoria da comparação. Sim, meu amor, exatamente assim. Cada pessoa é como uma pintura. Às vezes, a sujeira esconde as cores verdadeiras, mas elas estão lá dentro. Então, o papai também pode ser restaurado? Um lampejo de esperança cruzou o rosto do menino.
Ele mesmo está fazendo isso, respondeu Rita, abraçando-o. E você o ajuda com seu amor. A primavera chegou de repente exuberante, como sempre acontece depois de invernos rigorosos. O projeto Eco Fazenda florescia junto com a natureza. As trilhas antigas do parque foram cuidadosamente limpas, e ao longo delas brotaram fileiras de plantas medicinais, camomila, valeriana, erva de São João, cada uma com sua história de cura. A glorieta onde outrora fora encontrada a caixa dos Belsky transformará-se agora em um espaço de conhecimento. Ali, entre as colunas de madeira restaurada, realizavam-se palestras sobre a flora e a fauna locais, atraindo curiosos e estudiosos. No dia da inauguração oficial do Museu Atelier, uma van com a logomarca de um canal regional estacionou na entrada, seguida por um carro modesto de onde desceu um homem de estatura média, barriga proeminente e óculos de armação grossa. Ele ajustou a pasta de couro gasto e aproximou-se com um sorriso profissional. Vasily Stepanov apresentou-se, estendendo a mão. Veshnik Oblasti, Miroslav, seu malandro. Quantos invernos, hein? O jornalista trocou o tom formal por um caloroso, quase familiar. Vazia, pra você. Não esperava te encontrar aqui, mas que história, meu Deus. Cirurgião da capital ressuscita a mansão dos Belsky, ou segredo de oficial do NKVD reprimido é revelado após 80 anos, escolhe o título que preferir. Rita, que observava a cena com discreta apreensão, viu o rosto de Miroslav iluminar-se em um riso genuíno. Sem sensacionalismo, Vazia. A verdade já é suficiente. Claro, acenou o jornalista anotando algo no caderno. Aliás, não se preocupe, Hitosha baixou a voz, inclinando-se levemente. Não sou daqueles que distorcem fatos. E tem uma novidade que pode te interessar. Aquele notário, Rudakov, e o sócio do seu ex-marido. Fez uma pausa dramática. Presos ontem. Fraude em terras em grande escala. Seu caso com os documentos dos Belsky acabou sendo a gota d'água. Alguém entre os investidores ficou desconfiado e puxou a linha. O projeto ganhava corpo e alma. As oficinas de restauração de Rita, especialmente, atraíam pessoas de todas as partes. Certa tarde, entre os participantes, destacava-se um homem alto, de postura levemente curvada e barba grisalha bem cuidada, que se apresentou com um aperto de mão firme. Mikhail Danilovich Krechetov, histórico da arte, especializado em pintura russa do final do século XIX e início do XX. Rita guiou-o pela oficina, explicando os processos de restauração de um móvel antigo. Quando passaram pela cópia inacabada de A Nona Onda, Krechetov congelou. Seus dedos tremularam sobre a tela, como se temessem tocar algo sagrado. Bose Moi, sussurrou, a voz embargada. Isso é a mão de Abram Belsky. A textura, o traço, inconfundível. Virou-se para Rita, os olhos arregalados atrás das lentes. Você sabe quem é este artista? Tenho minhas suspeitas, respondeu ela, contendo a emoção. Abram Belsky, pai de Gleb, oficialmente, desapareceu em 1937. Mas pelos documentos que encontramos, ele não desapareceu. Ele esteve aqui. O Vasterisco, historiador da arte, quase saltou. Esta obra é dos anos 1950. Veja a evolução do traço mais maduro, mais denso. Isso é uma revolução. Belsky não morreu nos porões da Lubyanka. Ele pintou depois da repressão. Isso reescreve tudo. As buscas em arquivos tornaram-se febris. Até que numa tarde chuvosa, Rita deparou-se com um envelope amarelado, quase transparente. O dossiê de Andrei Nikolaevich Belov, guardião florestal. Seus dedos tremeram ao abrir. Belov, murmurou. Era Belsky. Ele mudou o nome. Escondeu-se aqui depois do arresto do filho. Miroslav, que a observava em silêncio, completou. E Antonina não o abrigou por acaso. Ela sabia quem ele era. Juntos guardaram as relíquias da família, a memória do clã. E pintaram. Porque a arte, como a natureza, sobrevive a qualquer regime. A primavera generosa vestia o parque de verde. Rita e Miroslav ajoelhavam-se na terra úmida, plantando mudas de ervas ao longo das trilhas renovadas. Lukian corria entre os canteiros, fincando plaquinhas de madeira com desenhos de suas próprias mãos. Mamãe, aqui vai ser valeriana, aqui pericão, e aqui, camomila. Anunciava com a seriedade de um botânico mirim. O tio Miroslav disse que cada plantinha é como um doutorzinho. Só precisa saber qual doença ela cura. Miroslav endireitou as costas, observando o menino com um carinho que transbordava dos olhos. Depois, voltou-se para Rita, tomando suas mãos sujas de terra entre as suas. Eu achava que minha vida tinha acabado naquele dia. Quando perdi tudo, sua voz falhou, mas se recompôs firme. Agora sei, ela só começou.
Você e Lukian me ensinaram a ver milagres de novo. Como brotos que nascem depois do fogo na floresta. Não terminou a frase. Rita encostou os lábios nos dele, salgados pelas lágrimas que nem percebera derramar. A noiva está pronta? A voz de Lídia Konstantinovna ecoou pela porta entreaberta. Rita sorriu, ajustando a coroa de flores silvestres nos cabelos. Nada de véu pomposo, nada de diamantes, apenas linho cru e pétalas vivas. Quase respondeu, enquanto a avó enxugava uma lágrima furtiva. Você está linda. Miroslav é um homem de sorte. Vocês dois são. A cerimônia foi simples. A glorieta à beira do lago, onde outrora encontraram a caixa dos Belsky, enfeitada com ramos de salgueiro. Alguns amigos moradores locais, o jornalista Vasily com sua câmera e Lukian, sério em seu papel de pajem, segurando um buquê de margaridas e papoulas. Depois das alianças e do brinde com espumante, Miroslav puxou Rita para um canto. Tenho um presente para você. Vem. Levou até o cais, onde uma pequena embarcação de madeira balançava nas águas. Ajudou-a a entrar e remou até o centro do lago, de onde a propriedade se revelava em toda a sua glória, a casa restaurada, o parque bem cuidado, as trilhas sinuosas que serpenteavam entre as árvores. Lindo! Suspirou Rita. Parece que o passado voltou, mas, mais claro. Miroslav apoiou os remos, tirando do bolso um estojo minúsculo. Por isso quis te dar isto aqui. Só nós dois. Dentro, um pingente de prata, uma chavezinha delicada pendurada em uma corrente fina. É da caixa dos Belsky? Indagou ela, surpresa. Não, sorriu ele passando o polegar pela peça. É um símbolo. A chave para esta vida nova que estamos construindo. Um ano depois, Rita sentava-se na varanda da mansão restaurada, esboçando no caderno. Seus dedos, treinados na precisão da restauração, traçavam linhas seguras. Ela mesma, Miroslav, Lukian, e nos braços do marido, a pequena Antonina, adormecida. Do interior da casa ecoava o riso do menino, mostrando a irmãzinho seus desenhos. Olha, Tônia, este é o guindaste. O mesmo que salvamos, lembra? Vê como as pernas deles são compridas. A bebê de 4 meses, é claro, não entendia nada, mas gargalhava, encantada pela voz do irmão. Lídia Konstantinovna, instalada na cadeira de balanço, tricotava um suéter minúsculo enquanto observava os netos com aquela expressão de paz que só vem a quem encontrou seu lugar no mundo. Rita pousou o lápis, os olhos fixos na trilha que descia até a propriedade. O coração acelerou. Reconheceu as silhuetas. Apoiado em uma bengala, o pai, Izot Mikhailovich, avançava devagar, ao lado da mãe, Valentina Georgievna, que o sustentava pelo braço. Finalmente haviam se decidido pela longa viagem desde a cidade para conhecer a neta recém-nascida. Avô, vovó, Lukian disparou como um raio, atirando-se em direção a eles. Izot, com sua perna protética, apressou o passo tanto quanto pôde, abrindo os braços para o abraço. Aquele homem que ensinou a filha a enxergar beleza em coisas quebradas, era a prova viva de sua maior lição. O que se parte pode ser recomposto. E renascer mais forte. Rita observava a cena, e dentro dela espalhava-se uma felicidade rara, daquelas que só cabem a quem atravessou a dor sem endurecer. Miroslav saiu para a varanda com Antonina no colo e ficou ao seu lado, sem romper o silêncio. Agora o quadro está completo, murmurou ele. Sim, respondeu Rita, como quem admira uma pintura restaurada, onde cada rachadura, cada lasca, deixou de ser defeito para tornar-se parte da história. A pequena Antonina esticou a mãozinha para tocar o rosto da mãe, selando aquelas palavras com um gesto que era ao mesmo tempo carícia e promessa. E Rita soube, então, que o Tiki Bereg, o barranco tranquilo, já não era apenas um lugar, era um estado da alma. Ali onde a floresta sussurra, o lago reflete o céu, e pessoas fragmentadas pela vida aprendem juntas a ser inteiras de novo. Esse canto da floresta guarda muitas histórias de traição e lealdade, de perdas e reencontros. Talvez cada um de nós precise, em algum momento, do seu próprio barranco tranquilo, um lugar onde possamos recolher os cacos da vida partida e reaprender a enxergar beleza nas imperfeições. Rita encontrou dentro de si não apenas a força para superar a dor da traição, mas também a coragem de construir um novo mundo, não só para si, mas para o filho, para Miroslav, para todos que chegam à ecoaldeia em busca de refúgio. E você? Conseguiria, depois de tudo, não deixar o coração endurecer? Ou teria agido diferente em seu lugar? Talvez, como Rita, você também tenha encontrado um Miroslav, alguém que apareceu justamente quando a tempestade era mais forte e estendeu a mão sem pedir nada em troca. Deixe suas reflexões nos comentários. Quero saber, de verdade, o que essa história desperta em você. Se as palavras de Rita e do Barranco Tranquilo tocaram alguma fibra sua,
Marque com um like e compartilhe com quem possa precisar de esperança hoje. Às vezes, uma história é a centelha que falta para acender a luz em meio à escuridão. E não se esqueça, por aqui, outras narrativas aguardam sua vez de serem contadas. Histórias que, como esta, falam de queda e de voo, de cicatrizes que se tornam mapas para novos caminhos. Fique por perto, o próximo capítulo pode ser exatamente o que você precisa ouvir.